Agradeço também ao pastor Ari, que Deus o abençoe, o senhor e sua família, por esse convite que o senhor me chamou, e agradeço muito. Agradeço às irmãs aqui também pelo trabalho, da tarde da restauração. Sempre quando eu estou lá no meu trabalho, eu fico lá acompanhando, assistindo o culto. E também agradeço a toda essa amada igreja que está aqui nessa tarde e que está nos ouvindo também, né? Amada igreja, nos ouvindo da palavra de Deus. Deus tem um plano em sua vida. Jesus te ama e quer te salvar. Leamos o livro de Jó, no capítulo 8. Jó, capítulo 8. E o versículo 5, 6 e 7 para a nossa meditação nessa tarde e para a meditação dos ouvintes da palavra de Deus. Enquanto os irmãos estão tocando, agradeço a Deus pela vida da minha esposa, hoje o feriado abençoado, e ela pôde estar aqui comigo. Graças a Deus. A minha filha não pôde estar porque está muito gripada, estou em casa se recuperando para amanhã poder trabalhar. Mas estou feliz de estar aqui com a minha esposa, né? Graças a Deus, porque sempre estou aqui nas quarta-feiras e ela está trabalhando, né? E eu queria estar aqui com ela. Como o irmão Ari está aqui com a esposa aqui, é uma bênção do céu. Fico feliz. Lemos a poderosa palavra de Deus, que diz assim, capítulo 8, versículos 5, 6 e 7 de Jó. Se não acharam, né? Que diz assim: mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Versículo 7. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Somente esses 3 versículos para a nossa meditação. Poder sentar, eu agradeço a amada igreja a atenção. Somente esses 3 versículos para a nossa meditação nesta tarde. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele sem demora, sem demora, meu irmão, despertará em teu favor, em nosso favor. E a irmã leu aqui, louvado seja o nome do Senhor, em Lucas, no capítulo 18, sobre aquela viúva, diante do juiz inútil. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado defendê-lo, digo-vos que depressa lhe fará justiça, sem demora. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira, ou extremamente, conforme a tradução. Louvado seja o nome do Senhor. Eclesiastes, no capítulo 8, e o versículo 7 diz: é melhor o fim das coisas do que o começo dela. É melhor o fim das coisas do que o princípio. Na verdade, o teu primeiro estado terá sido pequeno. O que eu quero dizer? Na verdade, a sua situação deve estar difícil. Tem um versículo da Bíblia que diz assim: cama curta e cobertor estreito. Talvez seja a sua situação que está aqui nessa tarde e a situação, meu irmão, e você que está aí no seu lado. Mas eu quero dizer, louvado seja o nome do Senhor, como diz o profeta aqui, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A promessa de Deus é prego batido em ponta virada. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Ela jamais voltará vazia. Ela é uma
espada de dois gumes. Ela penetra até a alma, a medula e medulas. Ela é apta para decidir os pensamentos e os propósitos do coração. O que eu quero dizer, que o teu primeiro estado pode estar pequeno, a tua situação pode estar grande diante dos seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar na tempestade, mas Jesus ainda continua no barco. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Aleluia. O teu primeiro estado pode estar caótico. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar na maior situação, mas o teu fim não será desse jeito. Bendito seja o nome de Deus, porque nós estamos na casa de Deus. Salmo 48. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Louvado seja o nome do Senhor. A prova, irmão, não é para todos sempre. Você está passando por um momento, por uma fase, por uma situação. Mas diga uma coisa nessa tarde: essa fase, essa situação, essa prova, essa luta, essa angústia, ela vai passar. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Pode observar na Bíblia Sagrada, de Gênesis Apocalipse. Eu vou entrar em alguma história. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Que o estado dele e o estado dela estava difícil. Nos seus olhos, ao olhar humano, é impossível. Por isso que a Bíblia diz lá em Lucas, que para Deus nada é impossível. Por que o autor disse isso? Porque para ele, para nós, às vezes a causa é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus não vê causa impossível e também Deus não vê outro Deus maior do que Ele. Ele é infinito, Ele é eterno e Ele é grande. Ele é poderoso. A Bíblia diz em Deuteronômio: vede agora que eu sou mente. Mas tem um Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu filho e eu saro, e não há quem possa escapar da minha mão. Louvado seja o nome de Deus para sempre. A Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor, em 1 Samuel, no capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Ele empobrece e enriquece. Ele abaixa e também exalta. Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo ergue o necessitado, para fazer-se entre os príncipes, para entrar no trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre ela. Então nós servimos ao Deus, aleluia, que tudo vê, tudo faz. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Por isso que Paulo disse: por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. O que foi que você veio fazer aqui nessa tarde? Você veio adorar, você veio orar, você veio cantar, você veio se alimentar da palavra de Deus. E nessa tarde você está se alimentando com a palavra de Deus nessa tarde, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá em extremamente sobremaneira. Por isso que vale a pena, irmão, estar na casa de Deus. A Bíblia diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixe o teu lugar, não deixe, meu irmão, continue aqui, sofrendo ou não, é bom estar na casa de Deus. Aleluia. Passando por provação ou não, bom é estar aqui. Aqui é o melhor lugar. Por isso que Davi disse: mais vale um dia na casa do Senhor do que em outras paragens. E falando em Davi, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Pode observar na Bíblia Sagrada, Davi foi ungido com 12 anos de idade. Em 1 Samuel, no capítulo 16, você sabe muito bem da história. Veja aí o estado de Davi, o primeiro estado, e veja o último estado, onde foi que Deus colocou Davi. Davi foi ungido com 12 anos. Com 30 anos ele assumiu o reinado, mas para chegar a 30 anos passou 18 anos. Onde foi que Davi estava? Estava em casa, estava na praia tomando água de coco,
Não, Davi estava, aleluia, na guerra, na luta, na batalha, trabalhando nos seus afazeres. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Os irmãos sabem muito bem da história, o que foi que Davi passou para depois assumir o trono, o que foi que Davi passou entre esses 18 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que querem para ontem, mas fica tranquilo, meu irmão. Quantas pessoas na Bíblia Sagrada, exemplo que Deus nos deixou, que passaram por tanta luta, provações de batalha, e no final a vitória foi certa, foi garantida. Aleluia. Davi não passou 18 anos, louvado seja o nome do Senhor. Quando chegou com 30 anos, foi assumir o seu reinado. Mas você sabe da história, Davi foi humilhado pelos seus próprios irmãos. Saul perseguiu Davi várias vezes. Você sabe da história, que o momento que quando Saul estava esfriando o seu ventre, a Bíblia diz que Davi pegou a faca, foi lá, cortou, louvado seja o nome do Senhor, e disse: olha, Saul, Deus me entregou a ti. Mas Davi disse que Deus me livre, louvado seja o nome do Senhor, Deus me livre, é por ir ungido do Senhor, matar o ungido do Senhor. Quantas vezes Saul perseguiu a Davi, louvado seja o nome do Senhor. Davi matou o urso, Davi matou louvado seja o nome do Senhor, o leão, Davi matou o gigante, louvado seja o nome do Senhor. Passou por tudo isso para na frente, louvado seja o nome do Senhor, ele começar a reinar, louvado seja o nome do Senhor. Ele não desistiu da batalha. Pode ler em Salmo o que Davi disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Aquietai-me e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, e Deus dos exércitos está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mesmo Davi na luta, mas ele não deixou de clamar. Ele disse em Salmo 42: a minha alma suspira por Deus vivo. Aleluia. E ele disse que as minhas lágrimas é o meu alimento todos os dias. Mas Davi não desistiu. Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Só com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Davi passou, irmão, por tanta luta, por tanta tribulação, por tanta guerra, ficou fugitivo, era deserto, mas ele não desistiu. Chegou a hora certa, irmão, quem abre uma cova, dela cairá. Saul morreu, Davi assumiu o trono e o nome de Deus foi glorificado. Então fica aqui, meu irmão, fica aqui, minha irmã, meu irmão que está nos assistindo, venha para a casa do Senhor. Não deixe Jesus, não deixe a igreja por causa de uma cara feia, de oportunidade ou não. Venha para a igreja, por causa ou não, venha para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A prova, irmão, louvado seja o nome do Senhor. A luta é a prova do que você ainda não foi vencido. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel saiu da cova dos leões. Louvado seja o nome do Senhor. José saiu do poço. Lázaro saiu do túmulo. E você acha difícil demais para Deus te tirar dessa situação? Louvado seja o nome de Deus para sempre. Daniel no capítulo 12 e versículo 13: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que herança, meu irmão, vá até o fim. Que vitória, minha irmã, vá até o fim. Não desista. Louvado seja o nome do Senhor da caminhada. A luta passa, a tempestade passa. Houve um momento ali da tempestade ali com os discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus estava lá. Tudo passa, meu irmão. Cada dia, louvado seja o nome do Senhor. O dia passa rápido, o mês passa rápido. Já estou em novembro. Daqui a pouco é 2023.
eterna. Meu irmão, se você continuar aqui, adorando a Deus, tem vitória aqui e tem vida eterna, tem graça aqui e tem vida eterna. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Por isso que eu me alegro, irmão, por isso que eu prego a palavra, com pouco crente ou muito crente, com microfone ou sem microfone, com luta ou sem luta, eu estou aqui, louvado seja o nome do Senhor, de cabeça erguida, glorificando, exaltando, magnificando o nome daquele que vive e reina para sempre. Eu louvo e exalto e glorifico ao Deus do céu, porque todas as suas obras são justas e pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus para sempre. O teu estado deve, louvado seja o nome do Senhor, deve estar pequeno, mas o teu último será sobre modo grande. É melhor o fim das coisas do que o começo dela. Então continue, meu irmão, aqui na casa de Deus. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Aleluia! Outro homem, irmão, que passou por tanta coisa, mas não desistiu, foi o apóstolo Paulo. Filipenses, no capítulo 4 e versículo 11. Portanto, digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda qualquer situação, tanto sem estar humilhado como também ser honrado. Em todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O apóstolo Paulo não desistiu de maneira nenhuma. E tem mais, irmão, em 2 Coríntios, aleluia, no capítulo 11, versículo 23, preste bem atenção, veja que o Paulo passou, mesmo esse versículo que eu citei em Filipenses, também em 2 Coríntios, no capítulo 11, e versículo 23 por diante, ele diz aqui, muito mais em trabalho, e também muito mais em prisões, em açoite, em medidas, em perigo de morte. Muitas vezes, 5 vezes recebi de judeu uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com vara, uma vez apredejado, em naufrágio, 3 vezes uma noite, passei na foragem do mar, em jornada, muitas vezes, em perigo de rio, em perigo de patiço, em perigo de salteadores. Louvado seja o nome do Senhor, entre gentil, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, e além das coisas exteriores, ao que pesa sobre inteiramente a preocupação com todas as igrejas. E quem enfraqueça, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me inflame. Se eu tenho de gloriar-me, gloriarei diante de respeito à minha fraqueza. Deus é Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito e sabe que eu não minto. Isso é que é crente, irmão. Veja o que o apóstolo Paulo passou e não desistiu. Louvado seja o nome de Deus para sempre. E tem mais, 2 Coríntios, no próprio livro, no capítulo 4. Louvado seja o nome de Deus para sempre. E 2 versículos, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Com tudo isso, Paulo disse em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12: por isso estou sofrendo estas coisas, todas essas coisas que eu citei, aleluia, que Paulo passou. Ele disse: por isso estou sofrendo estas coisas, todavia eu não me envergonho, porque eu sei que eu tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então creia, meu irmão, louvado seja o nome do Senhor. Nós não passamos pela metade da metade da metade que o apóstolo Paulo passou. Por isso, irmão, ele escreveu 13 cartas. Deus escolheu o apóstolo Paulo como instrumento em suas mãos. Então levante a cabeça. Mesmo em Filipenses, ele disse, mesmo na prisão, irmão, mas ele mandou a carta e disse: alegrai-vos no Senhor. E alguém disse uma história, disse que quando a pessoa pegou a carta para enviar e viu, disse: alegrai-vos no Senhor. O cara preso, açoitado, está mandando alegrar. Aí ele diz assim, Paulo diz: olha, para cá,
aqui. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Tem que ser crente mesmo. Quero ver o crente afirmado é na rocha e não na areia. Ponto, irmão. Ponto aí afirmado é na areia. Como se Valdívia é crente, aleluia, Nutella, de qualquer cara feia. Não me dá oportunidade. Tem crente que é crente no carro. Tirando do carro, que você vai para a igreja. Você é crente de Jesus ou no carro? Você é crente na oportunidade ou no carro? Você é crente na circunstância ou você é crente em Cristo Jesus? Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. Vamos ser, irmão, crente em Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Jamais, irmão, jamais nós passamos como os homens da Bíblia passaram, como os heróis da galeria da fé passaram. Pedro foi morto, aleluia, de cabeça para baixo, na cruz, louvado o olho cerrado ao meio, e nós estamos aqui, e tem crente que por causa de uma cara feia, não vem para a igreja, é o mimimi, não me toque, vem para a igreja, meu irmão. Quem morreu na cruz para nos salvar foi Jesus. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Vitória, vai chorando, sem história. Louvado seja o nome de Deus para sempre. A vitória é para aquele que permanece. Aleluia. O teu estado deve ter sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Paulo não desistiu. Aleluia. José não desistiu. Abraão não desistiu. Isaac não desistiu. Jesus Cristo de Nazareno, que você sabe muito bem, passou 33 anos aqui nessa terra, nasceu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não tinha onde se hospedar, se hospedou, irmão, numa estrebaria, louvado seja o nome do Senhor. O rei Herodes queria matar Jesus, mandaram ir para o Egito, até passasse a matança dos inocentes, aleluia. Com 12 anos aparece Jesus no meio do doutores, e com 30 anos Jesus foi batizado no Rio Jordão e começou o seu ministério. Você sabe muito bem, Jesus foi cuspido, foi chicoteado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, recebeu palavra que não era para receber. Jesus é santo e poderoso, morreu na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor, para estar aqui a vitória, louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, eu quero esclarecer a você, venha para a casa do Senhor, adore a Deus, a vitória é nossa. Louvado seja o nome do Senhor, pelo sangue de Jesus, a vitória é certa. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! A vitória é para aquele que permanece. Tem gente que está na igreja hoje, está buscando, adorando, não conseguiu nada, achou que passou muito tempo, desiste, arreia a cruz e vai para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E lá fora, irmão, é pior. Lá fora o diabo lute para a pessoa não voltar e depois ceifar. Aqui não, irmão, com vitória ou sem vitória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um dia, irmão, tudo vai ficar tribulação, vai ficar angústia, vai ficar tudo, e nós iremos, irmão, em corpo glorioso, a encontrar o Senhor no vale. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Então, não vale a pena deixar pecado, cachaça, prostituição, tudo pelo amor de Jesus Cristo e do Evangelho da sua palavra. Então, permaneça, meu irmão. O teu estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Fique firme nas promessas de Jesus. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar se na vinha do Senhor. Aleluia. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás como lugar se na vinha do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Meu irmão, minha irmã, não desista. Aleluia. E tem mais para encerrar essa reflexão. Medite e preste atenção nessa grande reflexão de um grande sofredor.
Louvado seja o nome do Senhor. Nova situação que ele passou, na 10ª, a vitória chegou. Medite. Aleluia. Primeiro, ele faliu nos comércios aos 31 anos. Segundo, ele faliu novamente no comércio aos 34 anos. Terceiro, perdeu a esposa aos 35 anos. Quarto, teve colapso nervoso aos 36 anos. Quinto, perdeu a eleição para deputado estadual aos 37 anos. Sexto, perdeu a eleição para estadual aos 46 anos. Sétimo, perdeu a eleição para federal aos 48. Oito, perdeu novamente para o Senado aos 55. 9, perdeu novamente para o Senado aos 58. Com 60 anos de idade, a 10ª, ele se tornou o maior presidente da história. Abra o bico e ainda você quer desistir? Louvado seja o nome de Deus para sempre. Não desista, meu irmão. Não desista. A vitória é para aquele que permanece. Nós estamos numa guerra. Aí valeu aqui em Efésios. Nós estamos numa batalha. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Nós estamos com as armaduras de Deus, capacete da salvação, vestido com a costa da justiça, preparação para o evangelho da paz. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Permaneça firme na casa do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus para sempre. Se na verdade o teu estado terá sido pequeno, mas o teu último, você vai ver, é depois. Eu creio poderosamente que depois de hoje, aleluia, você vai vir aqui e agradecer a Deus pela grande vitória que Deus te deu. Aleluia. Você vai dizer, o irmão pregou naquela quarta-feira e a minha situação estava difícil. Eu permaneci orando, buscando e adorando. E hoje eu estou de posse de vitória, agradecendo aqui na casa da revelação. Então, guarde essa palavra, confie e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e que Deus vai